Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje vamos tratar de educação na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira especificamente, e essa lei ela trata dentro assim, de um espectro muito amplo da educação. É uma lei muito importante para o desenvolvimento da educação brasileira, que garante de forma bem abrangente o direito à educação a todos os brasileiros, e ela vai estabelecer essas diretrizes específicas para a educação de qualidade. E a gente vai falar no vídeo de hoje sobre os principais artigos, os iniciais na verdade, não os principais, mas os artigos do 1º ao 7º, como eu estou trazendo aqui na tela para vocês. Então acompanhem, é o meu primeiro vídeo de LDB aqui no canal, já tem um tempo, né, como eu tinha falado a vocês, é que eu tinha estudado a LDB a fundo em 2011, na especialização que eu fiz, e de lá para cá realmente eu estava meio encostado, mas hoje eu resolvi preparar esse material para vocês. Então se você está gostando, se você curte esse tipo de material, deixa o seu comentário aqui, o que você gostaria de ver mais aqui no canal, tá? E vamos iniciar aqui sem mais delongas, depois a gente conversa mais um pouquinho. Então vamos lá, né? Então falar um pouquinho sobre a educação na LDB. A educação, ela tem algumas formas e processos formativos. Então a LDB especificamente, ela vai abranger alguns processos formativos que iniciam de forma bem simples, ou seja, na vida familiar, né? Então a educação, é interessante que a educação, muitas vezes nós temos aquela percepção que ela é somente na escola, tá? Mas o processo formativo ele começa bem antes da escola. Então envolve a vida familiar, a convivência humana, né? Então ela está relacionada também com a convivência humana, com o espaço onde você vive, o ambiente que você convive com outras pessoas, com o trabalho. O processo formativo está relacionado também com o trabalho, com foco no trabalho. Para que eu estou estudando? Qual é a finalidade disso? Uma das finalidades também é o trabalho. Outra, o processo formativo ele está relacionado com instituições de ensino e pesquisa. Então não é somente vida familiar, não somente convivência, não somente no trabalho, mas também instituições de ensino e pesquisa. Além disso, também está relacionado com movimentos sociais. Então, abrange também processos formativos que estão conectados com movimentos sociais. Além disso, organizações da sociedade civil. Então, grupos que se organizam também estão dentro do processo formativo focado na educação. E manifestações culturais também abrangem o processo formativo. Então, esses tópicos que eu coloquei aqui costumam cair bastante em prova. Vida familiar, convivência humana no trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da vida civil, da sociedade civil e manifestações culturais. A LDB ela vai disciplinar para a gente a educação escolar. Ou seja, a LDB não vai dizer como você tem que educar o seu filho dentro da sua casa, mas ela vai disciplinar, ela disciplina a educação escolar. Em qual âmbito que ela vai atuar? Na instituição própria de ensino. Tá? Então, dentro dessas instituições que são próprias de ensino, a LDB, posso dar o meu pitaco aqui. E também, como eu já tinha falado sobre o mundo do trabalho, né? A prática escolar ela tem que ser vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Então, uma das finalidades é o desenvolvimento pessoal, é que a pessoa tenha uma condição de trabalhar, de ajudar a sociedade de forma geral, a prática social. Então, tem muitas finalidades, a gente vai trabalhar aqui. E eu falei um pouco sobre finalidades, né? E dois pontos muito fortes que nós temos aqui são princípios e finalidades da educação nacional. A gente vai começar falando aqui o que a educação ela é dever da família e do Estado, que também está lá na Constituição. Tem um vídeo aqui da Constituição em que eu trato dos artigos relacionados à educação e vocês vão ver que está muito conectado com a LDB, obviamente, né? Porque a LDB é uma especificação daqueles artigos da Constituição, trazendo mais especificidade para a gente. Então, é dever da família e do Estado. Ela é inspirada, aqui ainda não são os princípios de fato, ela é inspirada, tá? Eu vou falar mais adiante um pouquinho aqui dos princípios de fato. Então, ela tem inspiração em dois princípios básicos, liberdade e outro nos ideais de solidariedade humana. Então, inspiração nesses dois princípios. Agora, essa parte que eu vou mencionar agora, que é a finalidade, isso aqui é muito importante, costuma cair em provas. Nesse vídeo eu não vou trazer resolução de questões, isso vai ficar para um próximo vídeo, caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários, tá? Então, qual é a finalidade? O pleno desenvolvimento do educando, ou seja, da pessoa que está estudando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então perceba que nós temos como finalidade esse tripé:
pleno desenvolvimento do educando, ou seja, não é somente com foco no trabalho, não é somente com foco na cidadania, é o pleno desenvolvimento do educando. Vou até voltar aqui, ó, pleno desenvolvimento do educando. A gente também tem o preparo para o exercício da cidadania. Você tem que entender a sociedade, por que isso acontece, como é que é a estrutura política, como é a nossa própria Constituição. E por que uma pessoa tem direito àquilo? A gente não deveria ter direito a isso? Como é que eu cobro? Então é importante a gente ter qual o papel do meu voto na sociedade. É muito importante ter essa consciência de cidadão e também a qualificação para o trabalho. E o ensino, ele tem que ser ministrado seguindo o quê? Alguns princípios. E essa outra parte, esse início aqui da LDB é uma das partes que mais costuma cair em provas, tá? Então, o ensino será ministrado seguindo os seguintes princípios. E aí eu recomendo a você que pegue papel e caneta, tá? E comece a anotar quais são esses princípios. Se você tem a lei impressa, que eu recomendo muito que você tenha, é o momento agora de você fazer as suas anotações, riscar, rabiscar, porque isso facilita muito o seu processo de aprendizagem, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui dentro dos princípios igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E aí nós temos, dentro da Constituição, nós falamos sobre igualdade e equidade, tá? Quando a gente fala de igualdade de condições para acesso e permanência, significa que nós temos que fazer com que as pessoas cheguem até a escola e mais. Não é só chegar, não é só o acesso e permanência na escola. Então, cada pessoa vai ter uma situação diferente que vai garantir com que ela permaneça na escola, no colégio, né? Então, o que é que acontece? Cada pessoa tem que ter a sua necessidade atendida. Você diz, poxa, mas como é que a gente pode garantir isso? É justamente o que a LDB está querendo trazer para a gente, que ela tem a igualdade de condições para acesso, ou seja, imagina, vai passar um ônibus de linha que vai pegar todo mundo de forma igual, beleza. Só que, será que isso é muito igual? Porque se tiver uma pessoa que é cadeirante ou que é cega, será que essa igualdade ela já vai suprir todas as necessidades? Então, além da igualdade, ela tem que ter a permanência na escola e dentro dessa igualdade tem que ter a equidade. E a equidade é justamente você tratar as pessoas diferentes de forma diferente para poder obter o resultado igual ou mais próximo parecido, né? Então, a gente tem a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de apresentar, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui é uma coisa assim magnífica da LDB, que é a liberdade de aprender. A gente tem a liberdade para poder aprender. Já pensou aquelas épocas lá para trás que a gente tem aí de ditadura, que tinha muita coisa que as pessoas não podiam aprender, não podiam ler, tudo tinha que ser passado por um crivo, né, da censura para ver se aquilo poderia ou não ser estudado, se tinha algum ideal diferenciado do alinhamento do pensamento do governo de situação. Isso aqui é fruto da Constituição que veio justamente após toda essa situação, tá? E a gente tem dentro disso, para reforçar também esse mesmo pensamento, o pluralismo de ideias. Ou seja, não é somente um pensamento, são vários pensamentos. Esse tópico aqui, especificamente do pluralismo de ideias, é algo que costuma cair, porque cai em provas relacionadas à Constituição e também à LDB. Então é um que você tem que destacar bastante. Está relacionado com múltiplas ideias. Então cada pessoa pode ter uma linha, eu acredito numa linha de ensino, outro acredita noutra linha. E a gente tem esse pluralismo. Cada um tem uma forma de pensar que pode ser diferente. Isso é muito salutar para a educação. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Isso aqui, nos tempos de hoje, nós temos muitas pessoas que sofrem bullying, entre outras situações, né? Nós temos aí a comunidades de minorias que a gente tem. Então, é muito importante. Isso aqui está escrito, né? Isso aqui está dentro de uma lei tão importante, que é o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, é tolerar, a gente entender que pessoas são diferentes e que cada um tem a sua forma, né, de agir, mas respeitando os limites, obviamente. Esse tópico aqui também é interessantíssimo, que é a coexistência de instituições públicas e privadas. Esse inciso aqui, ele basicamente diz para a gente que pode existir uma instituição privada. Qual é a obrigação do governo? É a pública, obviamente. Não é que o governo tem a obrigação de criar instituições privadas. Não significa dessa forma. Significa o quê? Que eles pode coexistir instituição pública e privada de ensino sem nenhum problema. É legal. Você quer abrir uma escola?
dentro dos trâmites, você pode sim fazer isso. Existe, até eu vou falar aqui mais um pouquinho à frente, a garantia do padrão de qualidade que tem que ser atendida, gratuidade do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então a gente tem que o ensino público na forma da lei e da legislação do sistema de ensino é gratuito. Há pessoas que são contra isso, que... Enfim, eu falei sobre isso no vídeo lá da Constituição, tá? Existe um projeto de lei que queria cobrar mensalidade nas universidades. Não vou entrar aqui no mérito, tá? Mas eu sou contra totalmente isso, tá? Mas gratuidade do ensino público na forma desta lei e das legislações de sistema de ensino, tá? Então é uma garantia que nós temos. Garantia do padrão de qualidade. E essa garantia do padrão de qualidade é muito importante porque ela vai de encontro aqui a outro ponto aqui que nós já tínhamos, né? A igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, quando a gente tem aqui a garantia do padrão de qualidade, significa que existe um padrão mínimo. Então, esse padrão mínimo tem que ser atendido para que as pessoas realmente tenham condições, né? Aqui mais um pouquinho à frente a gente vai falar sobre conexão à internet que a escola tem que ter. Então, existe um livro didático que tem que ter. Então, existem outras legislações que são agregadas aqui, que vêm amarrar essas pontas que ficam meio que abertas aqui na LDB. Enfim, aí a gente tem a garantia do padrão de qualidade. Aí você diz, professor, mas não existe esse padrão de qualidade totalmente absoluto. Se você acha que não existe, imagine se a gente não tivesse essa garantia aqui na LDB. Então seria muito pior, tá? Então hoje nós temos vários mecanismos, né? E a própria LDB, ela fala sobre isso, inclusive sobre penalidades para gestores que não cumprem isso. Então a sociedade civil, Ministério Público, todos podem denunciar. De repente você está vendo, aquela escola não tem acesso à internet. Você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público para você ter essa garantia aqui que está prevista aqui para vocês nesse inciso, tá? Outra coisa, valorização da experiência extraescolar. Então, esse tópico também é muito interessante porque antigamente, né, a gente tinha aquela ideia, a gente fala assim de maneira geral, nas escolas, as pessoas, a sociedade de forma geral, que inteligente era aquela pessoa que tinha um conhecimento muito bom da língua portuguesa, da matemática e que conhecia geografia, ciências, mas não valorizava a experiência da pessoa, a experiência fora da escola. Então, se é um filho de uma pessoa que trabalha na zona rural, que tem conhecimento sobre como plantar uma batata, esse conhecimento, ele tem um valor, então ele tem que ser valorizado. Essa pessoa tem um conhecimento que a outra pessoa não tem, a pessoa que mora mais lá na cidade. Então essa pessoa que está lá dentro, às vezes ela sabe cuidar de um animal, sabe até medicar um animal, sabe fazer o parto da vaca, da cabra, sabe fazer o parto de N animais. E a outra pessoa não sabe, e isso tem que ser valorizado, esse conhecimento, né? Então, essa valorização da experiência extraescolar, e é importante isso aqui, é agrupar esse conhecimento com o conhecimento que está sendo ministrado na escola, tá? Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, como eu acabei de mencionar, né, é importantíssimo que haja essa vinculação, porque não é a educação pela educação, somente o conhecimento abstrato, é a aplicação desse conhecimento. Então, esse conhecimento tem que estar relacionado com o trabalho e práticas sociais. Para a gente ter uma mudança social, tem que existir essa vinculação. Não podem ser coisas desconexas, desligadas, desconectadas, tá? Consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, esse aqui é muito interessante porque nós temos uma etapa natural, né, que a gente tem aqui garantido na própria LDB, da idade. A gente tem que entrar na pré-escolar, no ensino fundamental, no ensino médio. Existe uma idade assim, que a gente tem mais ou menos média para isso, né? Mas, de repente, aquela pessoa não teve acesso. Então, se hoje eu, com 33 anos, não tivesse estudado e quisesse agora ter acesso à educação fundamental, do ensino fundamental, ou então do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu tenho direito, é um direito garantido pela LDB, que está previsto na Constituição, que eu posso chegar numa escola e me matricular. A escola tem que fornecer, né? E a gente tem aqueles EJAs, né? Que é o ensino de jovens e adultos, que acontece normalmente à noite, já para garantir que a pessoa consiga trabalhar durante o dia. Então é uma garantia legal, uma garantia que nós temos de acesso à educação ao longo da vida. Então você tem acesso à educação ao longo de toda a sua vida. E, por último, também, incluído aqui em 2021, então fique ligado, a nota destaca esse tópico aí, respeito à diversidade humana, linguística,
cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluído em 2021. Então preste bastante atenção a esse tópico, porque, como eu falei, tópicos atualizados costumam cair em provas. Ó, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público, como eu tinha falado, acionar o poder público para exigi-lo. Então, se é um direito subjetivo, o governo, né, o Estado tem que fornecer. Tá? Então, ele tem que fornecer e isso tem que ser cobrado. Qualquer cidadão pode fazer essa denúncia ao Ministério Público, acionar o poder público para exigir, caso algo não esteja sendo atendido adequadamente. O poder público e esses detalhes, né, eles estão em outras legislações, né? Então a gente tem Fundeb, tem várias outras legislações que são agregadas a isso aqui, que vão dizer os padrões mínimos, os requisitos mínimos que eu tinha falado um pouquinho atrás. Então o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Então vamos lá, vamos entender agora o que é a obrigação do dever público quando a gente está falando de educação. Primeiramente, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, ó, é obrigação. O poder público, na esfera de sua competência, deverá. É obrigação, não é em alguma situação deverá. Não, é deverá. Obrigatoriedade. Recensear essas pessoas, fazer chamadas públicas para poder pegar essas pessoas que não estão matriculadas, né, e trazer para a escola, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então não é só, a criança abandonou a escola, pronto, tchau, foi, não, ano que vem a gente vai lá de novo. Não, é obrigação da escola investigar. Por que essa criança não está vindo? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Vocês conseguem entender o quanto que essa lei é importante para a nossa sociedade? Porque ela está relacionada com o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento social, a educação, que é diretamente relacionado com o nosso desenvolvimento econômico, social. Então são muitos fatores que estão conectados aqui. A gente tem também que em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, que existe um ensino não obrigatório, tá? Essa obrigatoriedade, como a gente estava falando, em todas as esferas, ele vai assegurar primeiramente o acesso obrigatório, a parte que é obrigatória, né? A gente tem uma parte obrigatória e a parte não obrigatória, que eu ainda vou falar aí um pouquinho mais adiante, tá? Qualquer das partes mencionadas no caput, ou seja, nessa parte anterior, na cabeça deste artigo, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese, segundo o artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Outra situação, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino, ela poderá ser imputada por crime de responsabilidade, tá? Então, se não houver essa disponibilização da educação, esse oferecimento do ensino obrigatório, essa autoridade ela vai ser imputada por crime, tá? Então é crime mesmo. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior, que está relacionado com aquele acesso em todos os níveis de ensino a qualquer tempo, tá? Então, se você tem 60 anos, quer aprender a ler, você tem sim esse direito. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Então, aqui o ponto que eu acabei de falar, ó, qual é a idade que é obrigatório a frequência, né, na educação básica a partir dos 4 anos. Então, antes dos 4 anos, na pré-escola, não é obrigatório. Se você quiser, tem aquela creche lá da sua comunidade, você pode, sem problema nenhum, mas não é obrigatório. A partir dos 4 anos, sim, é obrigatório, e aí já vai entrar em outra legislação lá do ECA, né, que é a obrigação dos pais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, matricular os alunos, os filhos na escola, tá bom? Artigo 7º, o ensino é livre à iniciativa privada, como a gente já tinha falado, né, eu já tinha falado, aquele artigo, aquele inciso lá em cima que a gente tinha falado, ele disse que, ó, é livre a iniciativa privada, ela pode coexistir, né? Pode coexistir. Não é proibido que exista uma escola privada, mas ela tem que atender a algumas condições mínimas, né? Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, não pode chegar e criar um método totalmente diferente que não condiz com a nossa metodologia nacional. Outra coisa, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, como há um padrão mínimo de qualidade, o poder público é quem vai avaliar isso,
Já pensou se a própria escola dissesse, não, aqui nosso nível é autismo, mas é ela que avalia? Então, é interessante você entender que quem avalia é o poder público, é o MEC. A gente passa nas universidades, nos institutos federais, por avaliações do MEC, dos cursos, né? Recentemente, há pouco tempo, final do ano passado, eu era coordenador de um curso e eu passei lá, enquanto coordenador, por um reconhecimento de curso. E o MEC analisa muita coisa, quantas cadeiras tem, a ventilação das salas, a iluminação, sala dos professores, quantos computadores, a biblioteca. Eles analisam tudo, se o sistema da biblioteca funciona, conectividade com a internet, quantos roteadores, quantos professores, mestres, doutores, quantas publicações. Enfim, existe um padrão de qualidade que é exigido e o MEC ele é bem assim, tá? É lá em cima. E ele dá uma pontuação para isso. Eu estou falando aqui mais no nível, né, de universidades e institutos federais. Privadas também, tá? E no ensino médio, né, ensino fundamental e médio, também existe um critério. Eu não vou saber dizer especificamente para vocês, eu nunca participei desse processo, mas eles vão avaliar também esse tipo de coisa. Quantas cadeiras, salas de professores, quantos alunos por vez na sala, tem data show, os alunos têm acesso a laboratório de informática, eles têm algum tablet, têm algum auxílio, esse tipo de coisa, tá? Então tem transporte, como é que funciona todo essa situação. Não para a escola privada, não vai ser da mesma forma da escola pública, mas existe um padrão mínimo, que aí existe um formulário que eles vão preenchendo e vão constituir uma pontuação para dizer se essa instituição ela vai ser autorizada ou não quanto ao seu funcionamento. A capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição, ela vai dizer para a gente que você poderia receber uma espécie de uma bolsa e estudar nessa escola particular, tá? Então, se por alguma razão... Eu não conheço uma situação concreta, mas está previsto aí na lei. Se vocês conhecerem alguma situação, no meu bairro funciona assim, a pessoa recebe a bolsa e tal, deixa aqui nos comentários. Eu nunca vi, tá? Mas está previsto na Constituição. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. A gente vai falar aqui, então, basicamente, o que eu tenho conhecimento de pessoas que têm essa restrição, se eu não me engano, são os adventistas. Não sei se tem outra religião também que tem alguma restrição em relação a dias, assim, né, enfim, devido à religião, não alguma crença, não fazer a prova em algum determinado dia, tipo sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite. Então, eles têm esse direito assegurado aqui também na LDB, para vocês verem como ela é inclusiva, né? Numa situação como essa, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, o professor tem na verdade, nem o professor, a instituição, a escola, ela tem obrigatoriedade de reagendar essa atividade ou prova com esse aluno, de forma que haja expressamente a anuência dos dois, tá? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo, data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, a pessoa pode passar um trabalho também para não existir uma reposição de aula especificamente, passar só um trabalho. Então, há essa possibilidade. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, não é também só fazer de qualquer jeito, né? A gente sabe que na prática, né, muitas vezes funciona assim, a pessoa passa uma atividade aí qualquer e vai. Mas estamos falando aqui do que a LDB está nos dizendo como deve ser feito, tá? Então, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, se a pessoa faltou, essa pessoa não vai poder reprovar por falta. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas. Então, isso aqui, a LDB é de 96, então ela liberou até 98 para que isso aí fosse atualizado, tá? E um ponto muito importante é que isso não se aplica aos colégios militares, tá? O dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia de, e aí nós temos vários pontos, educação básica e obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, que ela é desenvolvida em pré-escola,
ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos. Então, educação infantil até 5 anos de idade. E a gente tem o atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, oferta transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e preferencialmente na rede regular de ensino. E aqui eu destaco para vocês que ele fala preferencialmente na rede regular de ensino e não obrigatoriamente. Então, pode existir uma situação que a pessoa precise de um cuidado particular, um cuidado diferenciado que a escola não consiga fornecer, então essa pessoa tem que ser direcionada a uma instituição que tenha a condição de atender melhor, mais adequadamente aquela pessoa, tá? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequadas às condições do educando. Então, esse ensino noturno regular normalmente está com EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. Oferta de educação regular, escolar regular para jovens e adultos, que eu acabei de falar, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, existe uma flexibilização muito maior quando a gente está falando do ensino noturno. Por quê? Porque a pessoa trabalha, muitas vezes a pessoa trabalha no sol quente e ela chega à noite ali e vai aprender o que é uma reação química, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e a cabeça dessa pessoa não funciona da mesma forma daquela criança que está ali na escola que só faz aquilo. Então, ela tem uma oferta de educação muito específica para a necessidade específica dela. Então, tem que ser um ensino diferenciado. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de... digitei errado aqui, tá? De material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno. Como eu estava falando, né, dos padrões de qualidade. Existem padrões que são tomados a partir de números concretos, assim, de dados muito objetivos, né? Então, quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário. Então, lembra que eu falei das cadeiras, se a sala tem ar-condicionado, se a ventilação natural é ok, se entra luz natural, se a luz artificial é forte. Então eles analisam vários fatores. Então, como colocou, inclusive mediante provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança, mais uma vez digitei errado aí, criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima da residência, toda criança, a partir do dia que completar 4 anos, tem obrigatoriedade, tá? De ter essa vaga disponibilizada na escola. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura, digitei muito errado, tá? Leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos. A Paulo tá digitando aqui muito loucamente, né? Os direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. E aí eu só abro um parênteses aqui que eu estava digitando mesmo, né? Eu não estava só copiando e colando. A educação digital, gente, isso aqui eu achei sensacional, tá? A educação digital, com a garantia da conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade. Ele coloca assim, conexão de alta velocidade, mas ele não diz tantos megabytes. É de alta velocidade adequada para o uso pedagógico, ou seja, que seja suficiente para poder utilizar as ferramentas tecnológicas. E é interessante que isso é bem atualizado também, é voltado, qual é o objetivo? O objetivo de algo que é muito atual na nossa sociedade. Letramento digital de jovens e adultos. Então a pessoa vai aprender a utilizar um computador, utilizar um software, um aplicativo no celular. Criação de conteúdos digitais é o que a gente tem hoje assim de muito forte. Comunicação, que é um dos fatores mais importantes hoje em dia, né? A comunicação, você ter uma boa comunicação, saber expressar a sua opinião, isso é muito importante e normalmente isso não é ensinado na escola. A gente vê a língua portuguesa, mas a fala em si, a oralidade, ela não é muito explorada. E aqui ele coloca nesse ponto da comunicação
dentro da internet, a colaboração, você saber realizar aquele trabalho em grupo, né? A gente tem aí várias ferramentas conectadas à internet que a gente pode fazer trabalhos colaborativos, segurança, né? A gente está falando aqui também de segurança na internet, resolução de problemas e a relação entre o ensino e o aprendizado devem prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Porque muitas vezes os professores não são capacitados a isso. Então é importante que exista esse espaço coletivo de mútuo desenvolvimento, que o professor precisa aprender e se atualizar. Quantos professores vocês conhecem que estão aí altamente alinhados com o letramento digital de jovens e adultos? Criação de conteúdo digital, comunicação, colaboração, segurança, falando aqui no termo de segurança digital, resolução de problemas. Às vezes a pessoa não sabe nem usar uma rede social. Então, isso aqui, essa última parte aqui que está lá no parágrafo único é muito importante, né? Que é existir um espaço coletivo e mútuo de desenvolvimento, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, esse espaço aí ele é muito importante. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Nos institutos federais, nós temos um negócio chamado PEI, né, que é o Plano de Estudo Individual, que às vezes quando a pessoa sofre um acidente, ou então já aconteceu, então a aluna que deu à luz foi mãe, então ela passou um período ali sem poder participar das aulas, então a gente faz uma atividades remotas, né? Atividades, às vezes se a pessoa não tem um computador em casa, a gente faz no papel e leva até a casa da pessoa e, enfim, a gente dá o nosso jeito para aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha acesso ao mesmo conteúdo que os alunos estão vendo em sala de aula no formato presencial. Lógico que sempre a gente vai ter aí uma perda, é inevitável, né? Você vai ministrar uma aula de 2 horas e a pessoa vai pegar uma atividade e ter que entender sozinha. Logicamente, ela vai sofrer um pouco ali na qualidade, mas é uma forma de amenizar esse impacto, tá? Esse foi o primeiro vídeo aqui que eu trouxe para vocês da LDB, então é muito importante ter o feedback de vocês aí, que vocês deixem nos comentários se vocês de fato gostaram desse modelo, né? Eu tô tentando agora sair um pouco do slide e voltar mais assim para esse estilo aqui de mapa mental. Eu acho que muitas vezes assim ele pode facilitar a forma de memorizar. E para fechar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.